Jesus, um feliz sábado para vocês. São todos bem-vindos à casa do Senhor. Antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus, vamos orar. Pai eterno, estamos aqui na tua presença como filhos pedindo as bênçãos do nosso Pai. Existem necessidades financeiras, Pai. Supre-as. Existem necessidades de cura física. Concede estas curas, a cura e a saúde, a restauração para cada necessitado. Existe a necessidade de paz, de solução para problemas familiares, de famílias separadas, famílias que estão sofrendo. Pai eterno, o Senhor é a solução para todas as coisas. Existe a necessidade de conforto pela saudade. Conforta os corações saudosos, Pai. Derrama sobre todos nós o Espírito Santo. Dá-nos também a sabedoria do céu para entendermos a Tua palavra. Que ao abrirmos a Bíblia, o Senhor abra nossa mente. Concede-nos a Tua bênção, a nós e a todos os nossos queridos que estão assistindo através da internet. Que a Tua bênção alcance a cada um deles também, em nome de Jesus. Amém. A mensagem de Deus para você hoje é quebrando o domínio de Mamon. Você já ouviu falar de Mamon? Não estou falando de mamão, estou falando de Mamon. Mamon na Bíblia é um deus, é um demônio, que ele busca poder e autoridade sobre você. E em nome de Jesus nós temos que quebrar o domínio de Mamon em nossa vida. Eu quero convidá-lo a ler comigo neste momento Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, os versos 13 a 21. Lucas capítulo 12 e os versos 13 até o verso 21. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Não é um pedido justo? É um pedido justo. Você busca justiça nesta terra? Você vai se sentir decepcionado, porque nesta terra a justiça não existe. Não existe justiça. Nós esperamos o céu. Nós esperamos a justiça de Cristo. O pedido que este jovem estava fazendo era um pedido justo. Vejam aqui, e disse-lhe um da multidão: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele, Jesus, disse para o jovem: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Jesus falou com o irmão dele para repartir a herança com ele? Não. Jesus disse: eu não vim aqui para isso. Minha missão aqui é outra. É pregar o evangelho da salvação. O mundo é cheio de injustiças, queridos. Uns explorando outros. E esse mundo de pecado vai continuar. Mas você e eu temos que ser homens e mulheres cheios da bondade, da justiça de Jesus, misericordiosos. E deveremos estender a mão para as pessoas. Nós podemos até perder, mas nós não podemos fazer outros perderem. Nós podemos até sofrer prejuízo, mas nós não vamos dar prejuízo para os outros. Nós vamos ser até caluniados, mas nós não vamos caluniar os outros. Queridos, aqui diz o verso 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Não depende da sua poupança, não depende da sua conta bancária, não depende de quantos bens, fazendas, terrenos e carros que você tem. A sua salvação não depende disso. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos.
e disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Será o que é que Jesus Cristo queria dizer com aquele que ajunta para si tesouros e não é rico para com Deus? Jesus coloca aqui estas duas coisas como se fossem coisas contrárias: ajuntar para si tesouros ou ser rico para com Deus. Ou você pensa em si mesmo, ou você pensa em Deus. Quando você pensa em Deus, você pensa no próximo. Quando você não pensa em Deus, você também não pensa no próximo e pensa somente em ajuntar tesouros para si próprio. Uma vez um homem muito cristão, mas já idoso, ele chegou para o seu pastor e disse: pastor, a minha vida toda foi um fracasso. Eu tentei ser um fazendeiro e fracassei. Eu decidi estudar para ser advogado, mas fracassei. Hoje eu sou velho, não tenho mais nenhum outro sonho, e olhando para a minha vida, eu considero a minha vida um fracasso nos negócios. Com lágrimas, ele disse: eu tenho fracassado em tudo. Será que ele realmente, sendo um bom cristão, tinha fracassado em tudo? Será que pode existir um cristão fiel e verdadeiro e fracassado? O que é ser fracassado? O que é ter sucesso? O que significa sucesso e fracasso aos olhos de Deus? O homem rico, do qual nós acabamos de ler a história, foi um homem humanamente de muito sucesso. Qualquer pessoa que olhasse para este homem rico da parábola que nós lemos, diria: esse homem tem cabeça, esse homem tem visão, esse homem tem sucesso, prosperidade. Ele plantou, ele colheu muito, colheu tanto que não tinha onde guardar os seus grãos, não é? Sua colheita, e construiu mais celeiros e mais celeiros. E depois de ter construído tudo e guardado tudo, ele disse: agora chegou a hora de eu descansar e curtir a minha aposentadoria. Agora está na hora de eu viajar para Cancún, para o Caribe, para o Havaí, para as férias, viagens, hotéis, cruzeiros. Descansa minha alma, come, bebe e folga. Aos olhos humanos, este homem estava fazendo algo justo. Afinal de contas, ele trabalhou, ele suou e ele acumulou, e agora estava na hora dele desfrutar dos seus bens acumulados. Humanamente parecia tudo muito justo, porém, queridos, aos olhos de Deus, o que é que Deus falou aqui? O capítulo 12 que nós estamos lendo de Lucas, capítulo 12, e o verso 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Será que você é uma pessoa que vive trabalhando, excessivamente trabalhando, sem tempo para a família, sem tempo para Deus, sem tempo para estudar a Bíblia com as pessoas, sem tempo para o trabalho missionário? Você é uma pessoa excessivamente objetiva em acumular, em fazer uma poupança, voltar para o Brasil, comprar casas ou comprar uma fazenda e desfrutar da sua aposentadoria. Será que eu estou falando para alguém que pensa assim? Fazer o seu pé de meia e ter uma aposentadoria tranquila, na praia, na rede, nos hotéis, nos cruzeiros. Queridos, humanamente não está nada errado, mas espiritualmente está errado. Não existe tempo de trégua. Eu sou um pastor aposentado, só de nome, porque eu trabalho tanto quanto antes da aposentadoria. Meu tempo é consumido pela palavra de Deus e pelas pregações.
Não existe tempo de trégua. Enquanto o nosso coração bater, enquanto estivermos respirando, Deus tem uma missão para nós. Enquanto estivermos vivendo, Deus tem uma missão para nós. Nós não deveremos esquecer, cruzar os braços. Aos olhos de Deus, este homem era chamado de louco. Aos olhos humanos, ele era chamado de um bom empresário. Vamos analisar um pouco esta parábola e tentar descobrir por que Deus o chamou de louco. Primeiramente, nós notamos que este homem deixou Deus fora da sua vida. Ele construiu celeiros, ele fez tudo o que tinha que fazer para acumular os seus bens. Mas nenhum momento ele pensou em Deus. Este homem esqueceu totalmente de que existe um Deus, que é a fonte da saúde, é a fonte da força, da energia para trabalhar. Afinal de contas, ele era um fazendeiro, e existe um Deus que dá a chuva e que dá o sol. O fazendeiro não pode fazer a semente crescer, é Deus quem faz a semente crescer e se multiplicar. Você planta uma dúzia de grãos de milho e nascem ali centenas e milhares de grãos de milho. É Deus que multiplica. Porém, este fazendeiro não tinha esse reconhecimento. Uma vez um pastor foi visitar a casa de um fazendeiro e ele se assentou na hora do almoço à mesa para almoçar com a família do fazendeiro. A mesa grande, cheia de alimentos, e o pastor estava esperando um momento para ser convidado para fazer a oração, porque geralmente quando o pastor está visitando uma família, geralmente eles convidam o pastor. Por favor, faça a oração, peça a bênção para nós. Mas em vez de o chefe da casa pedir a bênção, pedir a oração, ele disse o seguinte: pastor, vamos começar a comer. Nós aqui em casa não oramos, não agradecemos. Afinal de contas, tudo que o senhor está vendo aí, eu consegui com a força dos meus braços. O pastor ficou olhando de boca aberta. Como pode? Isso não é uma história inventada. Isso aconteceu. Mas isso também aconteceu, queridos, com um homem chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor fez mais ou menos o que este fazendeiro fez. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, vocês vão encontrar mais ou menos a mesma história de Nabucodonosor. Daniel capítulo 4 e os versos 30 a 32. Daniel capítulo 4 e os versos 30 a 32. Falou o rei Nabucodonosor, rei de Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Estão vendo aí? Não é esta a grande Babilônia, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo? Com seus jardins suspensos? Com seu rio Eufrates, que cortava a cidade toda? Com seus muros largos, altos? Uma cidade quase que inexpugnável, quase que invencível? E olhando para aquela cidade, Nabucodonosor, orgulhosamente, ele disse o quê? Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Queridos, isto reflete o mesmo espírito daquele fazendeiro na mesa, no almoço, ao falar para o pastor: aqui nós não oramos, não agradecemos, porque afinal de contas, todo esse alimento eu consegui pela força dos meus braços. Foi exatamente o que Nabucodonosor fez. Vejam a resposta de Deus para Nabucodonosor. Estamos lendo agora o verso 31, capítulo 4 de Daniel. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva com os bois, e passar-se-ão 7 tempos, 7 anos sobre ti,
até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi tirado dentre os homens e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o pelo como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. 7 anos pastando. 7 anos no spa de Deus. Deus coloca as pessoas no spa para que elas reconheçam que são nada. Deus é tudo. Graças a Deus, Nabucodonosor se converteu no final desses 7 anos. Queridos, quando é que nós vamos reconhecer que Deus é a fonte do salário que recebemos no final do mês, ou das casas que você tem para limpar, e do dinheiro que você acumulou? Quando é que nós vamos reconhecer que Deus é a fonte da saúde que temos, da energia, da força para trabalhar, da proteção dada no dia a dia nas estradas? Quando é que vamos reconhecer isso? Alguém pode dizer: não, pastor, eu reconheço. Se você não é fiel no dízimo e nas ofertas, você não está reconhecendo isso. Porque Deus criou um sistema. Deus criou um sistema bíblico para provar e testar quem reconhece a Deus como fonte de toda a bênção e quem não reconhece. E quando nós não somos fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas, nós podemos falar com a boca: ah, eu reconheço que Deus é que me dá força, energia, e Deus me protege a mim, a minha casa. Mas na realidade você não reconhece, porque você não está passando no teste, na prova. E é interessante, queridos, que Deus estabeleceu o sistema do dízimo e da oferta, não porque Deus precisa de dinheiro. Deus não precisa de nada. Do que é que Deus precisa? Nada. Ele tem tudo. Ele que abriu o Mar Vermelho, Ele que multiplicou alimentos e alimentou multidões com alimentos que Ele multiplicou pela sua palavra. Ele não precisa do nosso dinheiro, mas Ele criou esse sistema porque nós precisamos desse sistema para quebrar o domínio de Mamon na nossa vida. O domínio de Mamon, Mamon é um nome bíblico para Satanás, para o demônio. Nós temos que quebrar o domínio de Mamon na nossa vida usando o sistema criado por Deus, chamado dízimos e ofertas. Isso funciona. Porque através deste sistema, nós colocamos Deus em primeiro lugar. Nós somos ensinados a colocar Deus em primeiro lugar. Ao devolvermos a Deus 10%, de cada 10 dólares, $1 é dízimo. Olha a miséria que Deus pede, meu irmão. Olha a miséria que Deus pede. De cada 10 mil dólares, Deus pede $1.000. Você fica com 9. Olha a grande quantia que fica com você e a miséria que Deus pede. E por que Deus pede? Porque Ele quer quebrar o domínio de Mamon na nossa vida. E nos provar. E fazer com que o nosso caráter se desenvolva em fidelidade e em liberalidade. Queridos, Deus colocou esse sistema. E esse sistema tem trazido bênçãos na vida das pessoas. Eu quero ler para vocês o que está em Malaquias capítulo 3. Abra sua Bíblia. Em Malaquias capítulo 3. E os versos 8 a 11. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Capítulo 3. E os versos 8 a 11. Eu conheço pessoas que no Brasil não eram fiéis a Deus no sistema de dízimos e ofertas. Mas ao virem para os Estados Unidos, passaram a ser fiéis. Fizeram planos. Porque aqui nós nos sentimos muitas vezes mais inseguros, porque estamos numa terra estrangeira e temos a dificuldade da cultura, a dificuldade da língua, a dificuldade do emprego, do sustento, a ameaça da deportação. E nesta insegurança a pessoa faz planos com Deus, que no Brasil não teria feito. No Brasil a pessoa não faria, mas aqui ele faz, porque ele depende mais de Deus, se torna mais dependente de Deus, e Deus se alegra quando você se torna mais dependente dele. Deus se alegra, Deus fica feliz quando você se vê dependente dele, como uma criancinha dependente dos seus pais, para comer.
Eu não me canso de agradecer cada bocado de comida, cada fatia de pão, cada fruta que eu como. Eu falo, Senhor, obrigado. Eu como da tua mão. Eu digo na minha oração, literalmente, eu como das tuas mãos. O copo de água que eu bebo, a fruta que eu como, tu me dás. Eu te sou grato por isso. Eu reconheço. Mas este reconhecimento não pode ser só na boca, só na palavra. Tem que ser também na devolução do dízimo e das ofertas. Porque assim eu estou dizendo, o Senhor está vendo, Senhor? Eu não só reconheço em palavras, eu estou reconhecendo com as minhas ofertas e com os meus dízimos. Então vamos ler aqui, queridos, Malaquias capítulo 3 e os versos 8 a 11. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Reter o dízimo, ou seja, não devolver o dízimo, Deus chama de roubar. Por que me roubas? Porque o dízimo é dele. Interessante que neste país, aqui nos Estados Unidos, mesmo pessoas que não são frequentadores de nenhuma igreja, muitas delas são dizimistas. Eu estava uma vez na igreja, lá na Virgínia, depois do culto, portas abertas, o povo já tinha saído, tinha ido embora, e entrou uma pessoa, passando na rua, entrou e disse, eu posso devolver o meu dízimo aqui? Um americano, não era membro da minha igreja, depois não. Dei um envelope para ela, ela colocou o dinheiro, devolveu. Existe aqui, neste país, uma conscientização da devolução do dízimo. Mesmo dos presidentes dos Estados Unidos. Eu tenho em casa uma lista dos presidentes, de quais igrejas eles frequentavam e de quais deles eram fiéis dizimistas. Vejam, é um princípio, é um conceito americano. Existem mais pessoas que devolvem dízimo do que membros que assistem à igreja. Sabiam disso? Podem pegar a membresia das igrejas americanas, vocês vão descobrir que existem mais pessoas que devolvem dízimo do que membros que assistem o culto cada sábado, cada semana. Queridos, aqui diz Deus, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Como se não tivesse acontecendo nada, né? O que eu fiz de errado? E aqui Deus diz o verso 9, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Não devolver o dízimo não traz bênçãos, traz o quê? Maldição. E Deus é claro, Deus diz, eu não quero enganar você. Se você me é fiel, se você me reconhece como o Senhor da sua vida, eu te abençoo. Agora, se você me rouba, virá o quê? Maldição. Deus está sendo bem explícito, bem claro. E aqui diz o verso 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Deus promete proteger a nossa casa, Deus promete abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida. Queridos, aquele fazendeiro da parábola que nós lemos em Lucas capítulo 12, eu posso imaginá-lo caminhando pela sua fazenda, pelos seus celeiros cheios da sua colheita. Eu posso imaginá-lo caminhando, cavalgando no seu cavalo, orgulhoso, pensando em desfrutar a sua aposentadoria. Mas ele não pensou em Deus e também não pediu conselhos para a esposa. Muitos não pedem conselho para a esposa. Vocês sabem que existem esposas que não sabem que o marido não é fiel? Não sabe. Ele não fala.
ela é fiel, e ela imagina que ele também o quê? Seja. Queridos, mas dormem na mesma cama, são marido e mulher, são uma só carne, um é fiel, o outro é infiel. Se o marido chegar para a esposa e falar: querida, o que devo fazer com toda esta fartura? Veja como a colheita foi grande, como os celeiros estão cheios. O que eu deveria fazer? O que essa esposa diria? Olha, querido, nós temos aqui, próximo da nossa fazenda, uma família pobre, que está passando necessidade. O marido está enfermo. Eles têm vários filhos. Eles não têm o que comer. Vamos dar de comer. Vamos ajudar esta família. Mas ele não perguntou para a esposa. Não pediu conselho. Queridos, eu tenho certeza que quando Jesus contou esta parábola, agora vem a aplicação da parábola. Jesus contou uma parábola, mas existem parábolas que você percebe que não é parábola. Existem parábolas na Bíblia, são chamadas de parábolas, mas quando você começa a analisar, você descobre que são histórias verdadeiras. Eu tenho certeza que quando Jesus contou esta parábola de Lucas capítulo 12, ele tinha um homem em mente. Ele tinha uma pessoa e tinha um casal em mente. E o nome dele era Nabal. E o nome dela era Abigail. Vocês já ouviram falar de Nabal e Abigail? Abra sua Bíblia. No primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Veja como Jesus transformou em parábola uma história real. Vamos ler? Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. E o verso 2. O verso 2 em diante. Aqui lemos. Estão me acompanhando? Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, verso 2. E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Era um homem rico. E era esse homem muito poderoso. E tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem, Nabal. Sabe o que quer dizer Nabal? Louco. Como é que Jesus chamou o homem rico lá? Louco. Nabal. Esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? E Nabal, o nome da sua mulher era o quê? Abigail, verso 3. Agora o verso 4. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, verso 5. E enviou Davi 10 mancebos e disse aos mancebos: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome, como está? E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens, tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus mancebos, e eles te dirão. Estes mancebos, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os mancebos de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Verso 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge para o seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e os daria a homens que eu não sei de onde vêm? Em outras palavras, quem é Deus? Quem é esse Deus? Para que eu devolva o meu dízimo? Para que eu dê a minha oferta? Para que eu use de caridade? Quem é Ele? Agora vejam, o verso 12. Então os mancebos de Davi se tornaram para o seu caminho e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo conforme a todas essas palavras. Verso 14. Porém, um dentre os mancebos
o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Agora vejam o verso 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães. Olha a mulher sábia. Um homem louco, mas uma mulher sábia. Um homem infiel que não reconhecia Deus na sua vida, mas uma mulher fiel. Fiel a Deus. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas, 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre jumentos. E o verso 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra e lançou-se aos seus pés e disse: ah, Senhor meu. Abigail falando diante de Davi: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Ou seja, ela assumiu, ela tomou sobre si o pecado do marido dela. Minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial. Como é que a mulher Abigail chamou o marido dela? Homem de Belial, homem de Satanás. Esse homem, meu marido, ele é do demônio. Ele é de Belial. A saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Nabal quer dizer louco. E eu, a tua serva, não vi os mancebos do meu senhor que enviaste. E agora o verso 38. E aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Em quantos dias morreu Nabal? 10 dias. O que é que Jesus disse lá na parábola? Louco. Esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Queridos, nós temos que pensar que temos 2 escolhas: reconhecer Deus como a fonte da nossa energia, do dinheiro que ganhamos, da casa que temos, do trabalho que temos, dos filhos que temos, ou dizer: quem é Deus para que eu lhe devolva o dízimo? Quem é Deus para que eu lhe dê minhas ofertas? Nabal é símbolo do homem de sucesso no mundo, mas aos olhos de Deus ele é símbolo de louco, loucura. Martinho Lutero costumava dizer que são necessárias 3 conversões. Presta atenção. Martinho Lutero dizia que eram necessárias 3 conversões: a conversão do coração, a conversão da mente e a conversão da carteira. Quando você converte a mente, o coração, mas não converte a carteira, você não vai devolver o dízimo e não vai dar as suas ofertas. Você não vai ter um fundo de reserva específico para ajudar pobres. Agora, se você converter também, deixar que a sua carteira seja batizada também, você vai ser fiel nos dízimos, nas ofertas, e vai ter um fundo de caridade para ajudar os pobres e necessitados. Por isso que quando um dia o pastor estava dentro do tanque batismal e um homem que ia ser batizado naquele dia, ele entrou assim, o pastor percebeu que no bolso da calça estava a carteira dele. E ele disse para o irmão: irmão, por favor, tire a carteira, porque senão vai molhar tudo. Ele disse: não, pastor, eu quero que a minha carteira também seja batizada. Porque se a minha carteira não for batizada, eu vou ter problemas. Queridos, vamos batizar a nossa carteira. Vamos consagrar a Deus o dinheiro que Ele mesmo nos dá. Ele nos dá e aí pede somente um pouquinho para mostrar que nós o reconhecemos como o Senhor da nossa vida. Em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, abra sua Bíblia. E os versos 19 a 21. Palavras de Jesus. Mateus capítulo 6 e os versos 19 a 21. Aqui lemos: não ajunteis tesouros na terra,
Onde é que a gente gosta de ajuntar tesouro? Na terra. É exatamente o que nós gostamos. Quem tem um carro quer ter 2, quem tem uma casa quer ter 2, quem tem uma fazenda quer ter 2. Não existe limite para isso, meu irmão. Se você tem 1 milhão na poupança, você quer ter 1,5 milhão. Quem tem 2 milhões quer ter... Não há limites para a avareza, para a cobiça. Nunca vai estar satisfeito. Nunca. Agora, queridos, Jesus está dizendo, não ajuntem tesouros aonde? Na terra. Onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Como é que eu posso ajudar a juntar tesouros no céu? Devolvendo o dízimo, dando ofertas, e também tendo um fundo financeiro de reservas para ajudar os pobres, praticar a caridade. Cada caridade que você pratica, cada projeto missionário que você financia, que você patrocina, você está juntando tesouros no céu. Hudson Taylor, ele esteve na China por 51 anos, evangelizando a China. Mas Hudson Taylor, ele precisava de alguém que o ajudasse a sobreviver para não morrer de fome. E esse homem que o ajudou a pregar o evangelho na China por 51 anos, chama-se George Miller. George Miller começou a financiar e a patrocinar a obra missionária de Hudson Taylor na China, quando ele era um missionário desconhecido do mundo. Porque depois que ele se tornou famoso no mundo, outras pessoas também queriam ajudá-lo e a patrocinar. Mas quando ele era ninguém, e ele foi para a China sem nada, George Miller foi quem ajudou a sustentá-lo, patrociná-lo. Por quê? Porque ele tinha um fundo para reservas missionárias, um fundo para projetos missionários. Queridos, não ajuntem tesouros na terra. Diz aqui o verso 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde você coloca o seu dinheiro, ali você coloca o coração também. Pessoas que não ajudam em nada a igreja, também não amam a igreja, não colocaram dinheiro aqui. Maridos que não investem nem um centavo na esposa, não amam a esposa, porque o coração deles não está na esposa. Eu me lembro de uma mulher rica em Fortaleza, e que estava para se separar do marido, viviam muito infelizes. Eles tinham um apartamento que era um andar todo num prédio, na beira-mar. Financeiramente, eram ricos. E ela me disse naquela ocasião, pastor, eu sou uma mulher infeliz. Eu não sei o que fazer para agradar o meu marido, porque eu não dou despesa nenhuma para o meu marido. Não tenho o que ele reclamar de mim. Eu compro a minha roupa, eu compro os meus perfumes, eu pago a minha comida, eu comprei o meu carro, eu pago a minha gasolina. Quando nós vamos num restaurante, eu pago o meu almoço, a minha janta. Mas não adianta, o meu marido não me ama, não reconhece nada. E eu disse, vai continuar não reconhecendo. Não paga mais nada. Deixa que ele pague, deixa que ele compre a sua roupa, deixa que ele compre o seu perfume, deixa que ele pague o seu jantar. Porque a Bíblia diz que onde o homem colocar o dinheiro dele, ali vai estar também o seu coração. Interessante. Deixe que o marido invista em você. E aí ele estará colocando o coração dele em você. Querido, se nós investirmos no céu, o nosso coração vai estar aonde? No céu. Se nós investirmos só na terra, o nosso coração vai estar aonde? Na terra. Eu quero terminar lendo aqui o verso 24, irmãos. Verso 24, capítulo 6 de Mateus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não dá para servir Mamon, que é o demônio da avareza, é o demônio do dinheiro,
que não reconhece Deus e ao mesmo tempo adorar a Deus. Queridos, nós deveremos colocar sobre todas as coisas que nós temos, carro, bens, dinheiro, esposas e filhos, nós devemos colocar um lembrete, escrito assim: dado por Deus, propriedade de Deus, para ser usado para os propósitos de Deus. Viver para si é morrer. É de Satanás o espírito de ganhar. É de Satanás o espírito de atrair para si. De Jesus Cristo é o espírito de dar, de se sacrificar em benefício dos outros. Tenha um plano de fidelidade nos dízimos. Tenha um plano de oferta para ajudar a igreja. Mas também tenha um plano particular de ofertas para a caridade. Para poder ser caridoso para com aqueles que se encontram com você. Pessoas que cruzam o seu caminho. Por isso, Jesus Cristo quer que você seja um distribuidor de bênçãos. Deus disse para Abraão: sê tu uma bênção. Deus quer fazer de você uma bênção. Mas você precisa ser um canal de bênção. Não bênçãos estagnadas em você, mas você tem que ser um canal para transmitir bênçãos a todos os que vivem ao seu redor. Seja você uma bênção. Que a graça de Jesus fique com você. Amém? Amém.